neste domingo, nesta manhã de domingo, eu estou aqui muito respeitosamente, né, me voltando a colegas de um outro município, Dom Pedrito, né, por parceria. Nós fizemos uma parceria muito bonita essa semana, né, entendendo que educação se faz eminentemente com práticas de cooperação. Num tempo como o nosso, né, pós-moderno, líquido, onde nós vivemos a famosa dinâmica da escassez, escassez de empatia, escassez de diálogo, escassez de acolhimento, escassez de gentileza. Há uma espécie de coisificação da condição humana, né? Estabelecer essas relações cooperativas é fundamental para que nós possamos manter, né, o processo de constituição das instituições escolares e muito mais das subjetividades que pulsam aí dentro, né? Porque antes de ser uma casa de educação, é uma casa de gente, né? Gente aprendendo com gente, gente se construindo com gente. No fenômeno da psicopedagogia, nós vamos chamar isso de intersubjetividade. É quando uma subjetividade se propõe a dialogar com outra subjetividade, né? E nesse processo de subjetivação, a gente vai construindo o que nós chamamos de saberes escolares e saberes vinculares, né? Na minha opinião, os saberes vinculares deveriam vir primeiro, porque é eles que garantem os demais elementos que virão, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que realmente o que invade, né, a constituição desse ser é gratidão. E eu estou aqui hoje, então, a convite da coordenação, com a chancela, né, da equipe gestora, para falar para vocês sobre subjetividades, né, docência num tempo que a gente diz que é pandêmico, né, mas nós temos que olhar na perspectiva do professor Edgar Morin, quando ele diz que nós estamos vivendo uma crise civilizatória e que a pandemia é uma aresta dessa crise. Olha que interessante. Nós estamos todos focados nos protocolos da OMS, seguindo os decretos, né? A educação vivendo esses atravessamentos de todas as ordens. Mas vejam bem, o professor Edgar Morin diz que este é apenas um sinal. Os outros sinais já foram dados, alguns, e a humanidade não viu. Por exemplo, né, quando a gente ouve a música da Mercedes Sosa, eu só peço a Deus, né, que eu não seja indiferente à dor do outro. Há quanto tempo nós estamos indiferentes à dor do outro? Quanto tempo? Né? Quanto tempo nós estamos indiferentes à dor do outro? Então, é esses elementos que nós temos que ler, né? O primeiro passo para entender a subjetividade do professor é ter claro que o processo pandêmico faz parte de um repertório de anticorpos que o planeta criou, né, para sinalizar a esta espécie que é preciso fazermos uma evolução. E não é científica. Tanto não é científica, e você sabe melhor do que eu, gurias, né, gurias e meninos, que, vejam só, nós não conseguimos ainda um protocolo clínico de aderência para o Covid, né? É muito maior, é uma revolução interior. É uma revolução interior. É a capacidade de ver no outro a extensão de mim, né? Dando ao outro o direito de ser um não eu, mas tendo ao outro princípios de humanidade que eu gostaria, né, de ter também, né, ou de viver também. Se a solidariedade me parece boa, que seja boa para o outro também. Se a gentileza me parece boa, que seja boa ao outro também. Né? Então, são esses atravessamentos que iniciam, né, ou que são provocações iniciais para a gente pensar a subjetividade do professor lá, né, na educação infantil, nos anos iniciais, onde a relação vincular é a porta de entrada para a produção e construção de conhecimento. Criança não consegue construir saber, né? Nós adultos também não, mas as crianças tá chancelado pela psicologia do desenvolvimento, né? Não consegue construir saberes sem uma dinâmica eminentemente genuína de vínculo, né?
Professor de educação infantil e de anos iniciais que não se vinculam aos alunos dão a eles, né, um passaporte de fracasso, porque ele sente que não é legítimo, ele sente que não é, né, uma constituição efetiva e afetiva. Bom, mas nessa história toda, como ficamos nós, né? Professores aparelhados com uma dinâmica legal, né? Das secretarias de educação, né? Das mantenedoras de corpos maiores, porque vocês sabem que é um efeito em cadeia, né? Vem do federal, o federal escoa para o estadual e os municípios seguem, né, o protocolo, né? Uns municípios mexeram em convocações, outros municípios deixaram em stand-by por um tempo, outros municípios, por sua vez, criaram plataformas de educação continuada não presencial, que é o caso da Alegrete, uma plataforma que eu estou coordenando. A gente está trabalhando com grupos focais, então temos alguém academicamente trabalhando todos na mesma linha, né? Trabalhando com educação infantil, outros trabalhando com supervisão, outros trabalhando com orientação, outros trabalhando com os professores de anos iniciais para o pós-pandemia. Vocês podem me perguntar, mas quando é o pós-pandemia? Não sei. Só nós não podíamos ficar parados, né? Nós não podíamos ficar à mercê. Então nós resolvemos criar um processo, né? Pelo menos de resguardo e apoio ao professor. Tanto que uma das bases da formação é psicologia profissional, né? Porque nós também precisamos de uma escuta para compreender todo esse processo. Nós precisamos. Não há como negar a nossa necessidade de entender, né, esse processo que diz que ensinar é muito fácil. Se fala muito agora em processos remotos aí, né? Em planejamento remoto, atividade remota, né? Controle remoto, TEA remoto, né? Falam muito no remoto. Eu não acredito no remoto. Ou você faz, ou você não faz. Fazer remoto é para dizer que burguês fez, né? Fazer remoto é para dizer para burguês que a gente fez. Então eu não acredito no remoto. Ou a gente faz, ou a gente não faz, né? Eu peço para as gurias não digam remoto, tá? Porque dá a impressão que a gente vai fazer qualquer coisa. E a gente não estudou para fazer qualquer coisa. E aí é por isso que nós somos depois desqualificados profissionalmente em função justamente dessas questões, né? A gente é descaracterizado porque fica fazendo o remoto, né? E ainda diz que fez o remoto. Olha, achei alguma coisa lá. Porque às vezes a gente também não tem aquela zona de filtragem clara, né? O meu propósito nesse sentido, a convite da colega, é dizer justamente isso para vocês, né? É chegada a hora do educador também fazer a sua, né, a sua movimentação de subjetividade. Tanto que, conversando com a coordenadora de vocês, né, muito querida, um amor, gravou um vídeo pedindo, né, e eu digo, essa parceria vai se consolidando com certeza. Eu disse para ela, olha, um livro que caberia muito agora, que eu sei que é um livro antigo, que eu digo idoso, não velho, porque livro velho a gente põe no fogo, livro idoso a gente cuida, né, porque tem saber clássico aí, né, no livro idoso tem saber clássico, tá, é um clássico, que é A Mulher Escondida na Professora, da professora Alicia Fernandes, onde ela vai dizer o seguinte, só há docência se existir decência humana. Decência humana no sentido do professor também ser protegido. Porque se ele não for protegido, cuidado, né, e olhado, ele corre o risco, sim, corre o risco, né, de não dar conta de um processo legitimamente interpessoal, que é a docência, porque ninguém dá aquilo que não tem, como diria o professor Humberto Maturana, né? Então é fundamental para a gente que trabalha com educação básica, educação da infância, né, e outros elementos, né, da educação inicial, do processo inicial de escolarização,
se fortalecer, né? O que a gente tem feito aqui também? A gente tem feito aqui também, né, grupos terapêuticos na plataforma Zoom, né? Grupos terapêuticos para falar de subjetividade de educação, né? Um dos grupos sou eu que coordeno, né? E a gente vai tratando um pouco da matriz humana do professor nesse processo todo. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês, minhas colegas, meus colegas, que nós não vamos voltar para a mesma sociedade. Nós não vamos voltar para a mesma escola, né? Nossos protocolos de atuação pedagógica caducaram. E quando eu digo caducaram, não é porque são velhos, é porque graças, né, à falta de entendimento humano, o universo foi mais severo conosco. Então nós vamos ter que agora, veja só, né, as crianças saem do afastamento social da família, porque eu não chamo isso de isolamento. Ah, está isolado em casa. Com quantas pessoas? 16, 6 trabalham e só 2 têm máscara. Isso está equivocado, não é isolamento, é afastamento, né? Afastamento. Então, saem do afastamento familiar e vão cair aonde daqui a pouco? No afastamento escolar. Nós vamos ter a honra de dizer, né, que nós fomos protagonistas da execução do afastamento escolar numa dada época. Que horror, né? Então, quer dizer, eles vão vir para a escola com protocolos fixos, grupos pequenos, alimentação, né? E eu estou falando de ensino fundamental, educação fundamental. Eu não estou falando de educação infantil ainda. Eu sei que a educação infantil está sendo muito bem pensada, porque vocês viram que o vírus evoluiu e antes a criança era apenas um vetor do vírus. Ela tinha uma condição uma condição biopsicossocial, né? Uma condição orgânica, aliada às interferências que ela vivia da sociedade, que copulava o vírus e o vírus não avançava. Agora nós temos relatos, inclusive eu vi alguns relatos de crianças em CTI, né? Das mães dessas crianças, claro, né? Não das crianças, mas as mães dessas crianças. Começou com uma alergia, depois veio a diarreia e depois se apresentou um novo retrato do Covid. Vejam só, se apresentou um novo retrato do Covid. Um Covid específico para a educação infantil. Ai, que horror isso, né? Quer dizer, ele mutou porque ele não estava dando conta de atingir as crianças. Então, educação infantil ainda é uma incógnita, né? Fundamental, também não sei, né? Eu tenho as minhas objeções, gente, porque uma das minhas formações é lá em saúde. É psicopedagogia clínica, uma delas. Então, assim, eu sou muito vinculado à ideia de uma ciência que preserva a vida. Não de uma ciência dura, né? Uma ciência moderna, né? Que diz que isso é verdade e aquilo é mentira, né? Mas de uma ciência que pesquisa pela vida, né? Que vai dando ferramentas para a gente pesquisar sobre a vida, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe nesta ótica, né? Trabalhe por essa via. Então eu vou discutir agora alguns elementos com vocês que são fundamentais para a gente trabalhar por essa via aí, tá? Então, assim, o que eu penso diante desse contexto todo? Vou arrumar aqui um pouquinho. O que eu penso diante desse contexto todo? É preciso que vocês, junto com a coordenação pedagógica, trabalhem agora, e eu tenho dito isso muito para os meus colegas, né? Dimensões de fortalecimento intra e interpessoal. Porque as questões burocráticas de funcionalidade das escolas não está mais na nossa mão. Não sei se vocês deram por conta disso. Não está na nossa mão, né? A gente faz aquilo que o protocolo determina, né? Até a gente grita e sapateia e sabe que algumas coisas não vão dar certo, mas aí o que nos dizem é métrica. O que é métrica? É tudo que é estabelecido em caráter normativo e que não pode ser discutido. Então a única coisa que nós temos que fazer por nós nesse momento é nos cuidar. É fazer leituras de fortalecimento, por isso que sugeri a Mulher Escondida na Professora, de fortalecimento, intra e interpessoal, grupos terapêuticos, pensar como é que vai ser a dinâmica da escola no sentido de acolhimento. Eu tenho trabalhado muito com as meninas da educação infantil. Vocês vão receber, né, e anos iniciais também, vocês vão receber pós-pandemia, que não sei quando é, né, posso saber, pós-pandemia, essas crianças com
a competência atitudinal, a competência conceitual fica para depois, né? O que é competência atitudinal? Quais são os valores que eu tenho que movimentar com essas crianças para que elas se sintam de novo, né, sujeitos sociais? Porque elas vão sair da família, do afastamento, e vão vir para o afastamento escolar. Se ali no afastamento escolar eu não trabalhar esses elementos, eu vou comprometer a aprendizagem. Porque ela não é só cognitiva, ela também é eminentemente subjetiva, né? Ou, né, prioritariamente subjetivação. Então a minha preocupação é, nós vamos criar um programa para trabalhar as competências atitudinais de acolhimento e por dentro do programa nós vamos ver o que cabe de conceitual. O que cabe vai e o que não cabe não tem problema nenhum. Conteúdo a gente recupera. Gente morta a gente não salva. Então assim, nós precisamos criar um clima, né? Um clima de empatia escolar. Esse processo é fácil? Claro que não é, gente. Estamos todos nos reinventando. Mas eu preciso dizer para vocês com muita tranquilidade, né, que não é uma questão de ser pessimista, de não ser pessimista, né, é uma questão de leitura. Eu leio Leonardo Boff há 30 anos. Eu leio Zygmunt Bauman, que nós temos inclusive um painel que a coordenadora vai participar. Vai estar fantástico. Tudo o que está acontecendo e o que irá acontecer, né? Bauman, um sociólogo polonês, já nos dizia isso, né? A pós-modernidade líquida nos traz o escoamento da condição humana. E se nós perdermos a condição humana, nós não nos tornamos mais uma condição civilizatória no planeta, né? Então, o que eu tenho pedido, né, a cada uma, né, a cada um daqueles que me escutam né, vamos trabalhar com uma concepção de evolução interior. O que eu posso fazer para ser melhor e o que eu posso fazer para pensar a minha escola nesse primeiro momento, até final de ano, né, como uma escola que trabalha com competência atitudinal, valores. Porque as crianças vão sair do isolamento, chamo de isolamento que me confunde, né? Do afastamento. Vão sair do afastamento familiar e vão vir para o afastamento escolar. Triste isso, né? Então, a ideia é que nós comecemos a pensar, né? Que práticas, que propostas, né? Dentro de uma possibilidade, nós podemos operar para que essas crianças se sintam protagonistas desse processo, né? Para que essas crianças se sintam, né, se tornando novamente agentes sociais. Se tornando novamente agentes sociais. Por que novamente? Porque elas foram tiradas de cena por uma normativa, ouviram em casa, sabe-se lá o que, tá faltando pão, não tem dinheiro, né? E voltam para a escola, né? E aí não dá para entrar em conteúdo conceitual, não dá. É desumano. Nós reafirmamos os anticorpos do planeta, né? Nós reafirmamos os anticorpos do planeta. Então, na verdade, a revolução que falo é uma revolução interior, né? E a ciência que eu falo é uma ciência pautada na investigação da vida. Não é aquela ciência clássica da década de 90. Aquela ciência que, inclusive, caducou, né? E tem gente que insiste, porque esses cientistas, é a única forma. Nós vamos ter que investigar em caráter responsável para entender o processo que está constituído aí, né? Então eu gostaria, nesse momento, de dizer para vocês o seguinte, né? Não há nada fixo se tratando dos encaminhamentos, não só da educação, mas da civilidade como um todo. Quando nós começamos a fazer pontos fixos, quando a gente começa a se trabalhar como pessoa, a se desenvolver como pessoa. Então, o desafio nosso, né, e essa talvez seja a minha deixa, porque também não queria alongar muito a minha fala, eu falaria horas com vocês, né, mas é dizer justamente isso, meus colegas, né, a mulher escondida na professora, o homem escondido no professor. O nosso papel nada mais é agora do que resgatar aspectos, né, aspectos de natureza
de natureza subjetiva, né? Para que a gente possa se fortalecer como sujeito humano, para dar para esses sujeitos que virão, né, a condição de se tornarem críticos sociais de novo, porque eles não estão mais críticos sociais. E desde a vida intrauterina, nós nascemos com a vocação, né, para as relações. Olha que triste isso. Desde a vida intrauterina, nós nascemos com a vocação para as relações, né, mas vivemos, né, vivemos aqui um paradigma, né, que é o esfacelamento das relações em detrimento da saúde pública. Então eu gostaria de deixar para vocês um carinho, um abraço grande, dizer que eu me encontro à disposição, tá, de vocês. Gente, essa fala, tá, ela pode ser certificada também pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, se vocês quiserem. Eu posso certificá-la como 5 horas, porque eu sei que vocês vão fazer outro. Ou vocês fazem todos os trabalhos, né, do dia, me mandem e eu mando a certificação sem problema nenhum. Ela só tem um custo, né, para esse tipo de evento de R$15. Aí eu mando digital, vocês vão lá e imprimem já com registro, com tudo direitinho, né? E aí vocês me mandam o número de horas, a coordenadora pode fazer essa ponte se quiserem. Se vocês não quiserem certificação, não tem problema nenhum, né? Mas a gente já tem que começar a trabalhar com certificação por essa via aqui, porque daqui a pouco, né, a gente começa a ficar sem título. De repente, vocês fazem toda a programação, reúnam essa carga horária, eu coloco a fala como uma palestra magna, né? E aí a gente faz a certificação pela Associação Brasileira de Psicopedagogia. Era um recadinho que eu tinha para dar para vocês, porque eu sei que vocês têm outras demandas. Vou enviar o livro A Mulher Escondida na Professora, porque vocês possam, né, aquelas que não leram, leem, e aquelas que leram, a gente lê de novo. Porque sempre que a gente revisita algumas coisas, há o que ser sabido, né? Há o que ser sabido. Então, um abraço gigante, um beijo gigante no coração, tá? E juntos somos mais fortes que somados. Vamos trabalhar com Leonardo Boff, vamos dar uma olhada em Edgar Morin, os 7 saberes, ensinar a condição terrena, ensinar a ética, ensinar para a compreensão, ensinar, né, para a condição identitária do sujeito. Eles já vinham nos dizendo, a gente que não estava com uma escuta sensível. Um beijo grande, fiquem com Deus e eu fico à disposição.